E nesse capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, falando ainda sobre como nos preparar para o retorno de Jesus, Paulo traz uma temática muito importante. Ele fala sobre como devemos viver para agradar a Deus. E Jesus disse: olha, vigiem, porque vocês não sabem quando retornarei. Eu virei como ladrão de noite, o amor de muitos haverá se esfriado. Jesus não quer dizer que a gente deixou de ser religioso, não. É possível que as comunidades de fé com o nome de igreja estejam abarrotadas por pessoas, mas abarrotadas por pessoas que amam a si mesmas, que amam a este mundo maldito, que não amam mais a palavra de Deus, não conhecem a palavra de Deus, não se debruçam nessa palavra todos os dias, não tem prazer nesta palavra, não tem prazer na vida de oração, não sabe o que é orar, não sabe o que é se relacionar com Deus, não sabe o que é viver em comunidade, não sabe o que é amar sacrificialmente o próximo, porque deixou isso há muito tempo para trás, ou talvez nunca tenha vivido. Talvez nós já estejamos vivendo as vésperas do retorno de Jesus, porque todas estas evidências se escancaram diante de nós. Desprezo pela palavra de Deus, não se prega o evangelho nas igrejas evangélicas brasileiras, desprezo pela prática do amor, não toleramos que ninguém olhe nos nossos olhos com as escrituras abertas e nos digam como devemos viver. Nós dizemos: eu tenho minha privacidade, eu tenho meus direitos, me respeite. E nós não nos encantamos mais com o retorno de Jesus. Quantos crentes temem a morte? O apóstolo Paulo já dizia: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, porque eu sei que no dia em que partir desse mundo, estarei com o meu Senhor Jesus Cristo, o que é para mim incomparavelmente melhor. Então, neste capítulo, Paulo fala sobre como viver e agradar a Deus. E ele começa o versículo 1, trazendo um apelo solene. Ele diz: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus. Isso é um apelo. Eu peço a vocês, eu exorto a vocês, e não em meu nome, mas no nome do Senhor Jesus. Isso é um apelo importante para que essa igreja considere o que ele vai dizer logo a seguir. E ainda no verso 1, Paulo traz um estímulo à memória dessa igreja. Depois ele tece um elogio a essa igreja, e ele termina dando um desafio muito importante ao povo de Deus. O estímulo à memória, ainda no versículo 1, Paulo nos diz: assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus. Paulo diz: eu sei que vocês conhecem a palavra de Deus, eu sei que vocês sabem como viver, e eu tenho certeza, meu caro irmão, minha cara irmã, se você de fato nasceu de novo, se o Espírito Santo habita em você, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você conhece os pontos principais da maneira como Deus deseja que vivamos.